Amém, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, queridos, como vão? Em nome de Jesus, queridos, passando aqui nessa noite. Amém. Em nome de Jesus, queridos, para te desejar uma boa noite. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Passando aqui, queridos, em nome de Jesus, para compartilhar uma palavra abençoada com a tua vida. Amém. Em nome de Jesus, vamos continuar, queridos, para a glória do nosso Senhor Jesus, a leitura do Evangelho de Mateus. Amém. Nós vamos hoje para o capítulo 15, para o capítulo 16. Amém, queridos, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Amém, queridos, glória a Deus. Vamos aqui, queridos, conhecer mais do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, se você quiser, na sua casa, queridos, pegar na palavra do Senhor, se aprofundar mais, amém, meditar mais nessa palavra, nesse capítulo 15, nesse capítulo 16, eu tenho certeza que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai falar muito mais com você, amém? Em nome de Jesus, a melhor revelação para as nossas vidas é a palavra do nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos dar início à leitura da palavra. Amém. Capítulo 15, a tradição dos anciãos. Isso também se encontra no livro de Marcos, no capítulo 7. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Então, escribas e fariseus, vindos de Jerusalém, chegaram a Jesus e lhe perguntaram: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois eles não lavam as mãos quando comem pão. Mas ele, respondendo, disse-lhes: Jesus, por que também vós transgrides o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o pai ou a mãe, deixe ele morrer de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, isto é uma oferta, tudo quanto puder ser aproveitado de mim, e não honrar a seu pai e nem a sua mãe, esse estará livre. Assim invalidastes o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, Jesus falando para aquele povo. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os meus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Um povo desobediente, né? Um povo que estava ali não cumprindo a palavra do Senhor, ele estava ali invalidando o mandamento de Deus, né? Estavam abrindo a boca deles em vão, não estavam abrindo de todo o coração, amém? Porque a boca fala uma coisa, mas o coração dizia outra, fazia outra, né? Mas em vão, olha só, Jesus ainda continuando, mas em vão eles me adoram, ensinando como doutrinas os mandamentos dos homens, as doutrinas dos homens. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado, queridos, nós temos que ter muita vigilância, amém? Porque nem tudo que o homem, queridos, ele coloca ali para as pessoas fazer vem de Deus. Por isso que nós temos que ler a palavra do nosso Senhor, porque o nosso Senhor, ele vai nos ensinando, amém? Então, o que adianta a gente seguir as doutrinas do homem e não seguir a palavra do Senhor? Então, a gente vai entender que a doutrina de Deus, ela está sobre o homem quando um homem é temente a Deus, quando um homem é obediente a Deus e quando está dentro da palavra do Senhor, amém? Então, tudo aquilo que não corresponde à palavra do nosso Senhor, que o homem, né, a mulher é ordenada a fazer, que não está dentro da palavra, que não provém de Deus, né, que são coisas contra a palavra do Senhor, são doutrinas do homem, doutrinas de demônios também. São pessoas que estão ali totalmente fora da palavra do Senhor. Amém? Então, eu já vi acontecer e eu também ainda vejo isso acontecer, né? Eu tenho visto pessoas sendo impedidas, né? Já chegou um momento da minha vida, queridos, que
né? Eu quis buscar mais de Deus e o homem queria me impedir, que eu não podia, porque isso, porque aquilo. Mas o Senhor mesmo, queridos, era Ele que me direcionava, né, a buscar mais. E é Ele que me direciona a buscar mais dele. Então, o Senhor, Ele tem me ensinado desde o início da minha caminhada com Ele. Já estou aí fiz mais de 4 anos na presença de Deus. Então, desde o início do meu chamado, da minha caminhada, o Senhor, Ele vem me ensinando. Amém? Tem coisas, queridos, que não é de Deus. Então, é por isso que nós temos que pegar na palavra do Senhor. Porque uma pessoa que ela vai impedir você de buscar mais de Deus, aqui na palavra do nosso Senhor, não vai nos impedir de buscar o nosso Senhor, queridos. Principalmente quando nós estamos começando, né? Quando nós estamos iniciando ali a nossa caminhada com o Senhor, nós temos muita sede de buscar Ele. E aí, quando vem uma pessoa, às vezes aquela pessoa ela vem com um balde de água fria em cima de ti, querendo te parar. Ah, mas tu não pode visitar esse ministério, tu não pode visitar tal lugar, tu não pode ir para o monte, tu não pode ir para isso, não pode ir para aquilo, queridos. Tudo isso, queridos, eu passei por isso e o Senhor, Ele tem me ensinado. Amém? O Senhor dizia para mim, quem é o homem para te impedir de me buscar? Então, queridos, o Senhor, Ele tem me ensinado. Eu posso buscar, queridos, o meu Senhor. Eu sou livre e você também é livre para buscar o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, não vai ser o homem que vai parar nem eu e nem a você de buscar o nosso Pai. Amém? Glória a Deus. Então, aqui, olha só. Mas em vão eles me adoram, ensinando como doutrina os mandamentos dos homens, né? E ele, chamando a multidão, disse-lhes: Jesus estava ali para ensinar a verdade para aquelas pessoas. Amém? Ouve e compreendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que procede da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, chegando-se a ele, os seus discípulos disseram-lhe: Tu sabes que os fariseus se ofenderam ouvindo estes provérbios? Eles fizeram uma pergunta para o Senhor Jesus. Mas Jesus respondendo disse-lhe: Toda a planta que meu Pai celeste não plantou vai ser arrancada, será arrancada. Amém? Então, tem muitas pessoas, queridos, que elas vão querer paralisar o nosso chamado, elas vão querer paralisar a nossa vida. Então, eu quero compartilhar algo com vocês que há pouco tempo o Espírito Santo de Deus, ele me trouxe na minha vida, né? Chega um momento que algo aconteceu lá atrás contigo, que vai chegar um momento, quando acontecer uma situação, Deus ele vai trazer ao nosso espírito, Deus ele traz ao meu espírito, né? E quando eu estou orando, o Senhor ele traz ali na minha mente uma pessoa, e as palavras que saíram da boca daquela pessoa contra a minha vida, queridos, né? Às vezes as pessoas, elas não têm sabedoria, elas não têm discernimento, elas vão lançar uma palavra contra a nossa vida, que o rei espiritual vai pegar, né? Tem pessoas que não torcem pelo nosso crescimento, tem pessoas que não torcem pelo nosso ministério, tem pessoas que não torcem pela nossa família, né? E aí eu já ouvi lá atrás uma pessoa dizer assim, né? Que todos nós que estamos caminhando com Jesus, começando nossa caminhada com Jesus, queridos, nós vamos estar ali o tempo todo buscando, querendo saber mais, querendo conhecer mais o nosso Senhor. A gente vai estar com tanta sede, né? Nós temos tanta sede do nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente vai ali, faz uma loucura aqui, uma loucura ali, aí para o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tem pessoas que elas vão contra essas loucuras que a gente faz, né? De buscar, buscar, buscar. E aí aquela pessoa se lançou uma palavra assim: ah, isso é só no começo, né? Depois para. Então, queridos, isso pesou no reino espiritual contra a minha vida. E o Senhor, ele tem me trazido essa pessoa em mente, né? Porque naquele momento eu nem me toquei, queridos, nem pensei mais nisso, já está com mais de ano, nem pensei nisso, queridos, nem fiquei pensando, mas o próprio Espírito Santo de Deus, ele me trouxe, porque chega um momento que você passa por uma situação, e aí o Senhor, ele vai trazer, por que tu tá passando por isso? Por que tá acontecendo isso? O Senhor, ele vai trazer ao nosso espírito, ele traz na nossa mente, ele traz aquela pessoa, e ele traz as palavras, né,
que foram lançadas. Então, nem todos que caminham com nós, queridos, isso eu tenho aprendido muito com o Senhor. Nem todos que caminham com nós, eles querem o nosso crescimento espiritual. Às vezes as pessoas vão nos abraçar, vão nos dar a paz do Senhor, vão nos dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Porém, só o Senhor conhece o coração dessas pessoas. Mas comigo, queridos, eu tenho certeza que Deus, ele também é assim com vocês. Se ele não está sendo, ore ao Senhor. Peça uma direção de Deus. Porque o Senhor, né? O Senhor, ele é um Deus que ele revela. Amém? Então, o Senhor, ele nos dá sonhos. O Senhor, ele nos traz ao Espírito. O Senhor, ele nos mostra. Depois, ele nos confirma, né? O Senhor, ele nos dá sonho, às vezes com pessoas. Tem pessoas que andam com nós, queridos, tem pessoas que estão ao nosso redor, essas pessoas que não são libertas, que elas têm ali um espírito da inveja, elas têm ali um espírito de arrogância, elas são arrogantes, são altivas, são soberbas, pessoas que acham, só porque eu estou mais tempo, eu conheço mais a palavra. Essas pessoas, elas sempre vão querer diminuir aquelas que estão chegando ali no comecinho. Elas sempre vão querer diminuir, sempre vão querer. Aí quando Deus, ele nos chama, ele diz que tem um grande chamado nas nossas vidas, aquelas pessoas começam a se levantar contra as nossas vidas. Mas quem o Senhor, ele fala assim para mim, o Senhor fala, filha, quem te chamou foi eu, não foi o homem. Então o Senhor, ele é fiel para guardar a minha e a tua vida. Amém? Sim, sempre vai ter, queridos, em nenhum lugar que a gente colocar a planta dos nossos pés, não vai haver ninguém perfeito, nem eu nem você somos perfeitos. Eu tenho as minhas falhas, você também tem as suas falhas. Amém? Porém, nós temos que vigiar com quais tipos de pessoas a gente tem andado, queridos. Nós temos que ver as atitudes dessas pessoas. E o Senhor, ele me ensina, o Senhor me mostra, sabe? Às vezes tem pessoas que estão do nosso ladinho, queridos. Mas olha só, aqui o Senhor Jesus, lá no início, quando a gente leu alguns capítulos, o Senhor Jesus, quando ele começa a fazer ali as obras, que ele começa a curar, a libertar, que ele começa ali a pregar. Então, aquelas pessoas, vai falar lá na palavra, que o Senhor, conhecendo o pensamento deles, o Senhor vai responder a eles. Eles não abriram a boca dele como eu estou abrindo aqui a minha com você. O Senhor conhece o pensamento. Aquela pessoa pode estar do meu e do teu lado, quietinha, né? Sorrindo com você. Porém, quem conhece o coração dela é o Senhor. Nem todas as pessoas que andam conosco, elas vão querer o nosso bem. E muitas das vezes, queridos, quando nós temos uma vida com Deus, quando nós temos intimidade com o Espírito Santo de Deus, ele nos revela. O Senhor, ele nos mostra. Já ouvi falar, mas Deus, ele não revela porque Deus não é um Deus de confusão. Queridos, eu te digo que Deus, ele revela sim. Principalmente para aquelas pessoas que o Senhor sabe que estão na sua posição. Pessoas, é claro, eu já vi testemunhos assim, Deus revelou algo para fulana, que a ciclana estava falando dela, que isso, que aquilo. Nós temos que ter muito discernimento se vem ou não vem de Deus. Mas Deus, ele revela sim, queridos. Não é aquela pessoa. A palavra do Senhor vai nos dizer que a nossa luta não é carnal, ela é espiritual. Amém? Então a nossa luta não é contra aquela pessoa, é contra o que está por trás daquela pessoa. Aquela pessoa não é liberta, aquela pessoa não foi liberta, tem aqueles espíritos ali acompanhando a vida dela, espírito da divisão, espírito da inveja, né? Então o espírito maligno que acompanham ela ali, que quer atacar as outras pessoas, que quer ferir as outras pessoas, né? Que vê um chegar e depois, mas eu estou aqui mais tempo, fulano já está na minha frente. São pessoas que estão ali precisando de libertação, pessoas que não se entregaram verdadeiramente ao nosso Senhor Deus. Então, o Senhor, ele revela sim, para que nós venhamos ficar em vigilância, para que nós venhamos nos atentar. O Senhor, ele tem me ensinado, queridos, eu estou com pouco tempo na presença do Senhor. Porém, esses 4 anos e alguns meses que eu estou na presença do Senhor, o Senhor, ele tem me ensinado. Eu comecei a aprender com o Senhor, foi dentro de casa, queridos, não foi congregando não, porque eu me converti primeiramente,
foi na minha casa, me entregando ao Senhor Jesus verdadeiramente. Foi dentro de casa que eu tive uma autolibertação, porque eu era usuária de drogas, eu usava drogas há mais de 12 anos. Então, queridos, eu bebia, eu me prostituía. Então, eu tive um encontro a partir do momento que eu falei para o Senhor: eu nunca mais vou beber. Eu nunca mais vou usar drogas, eu nunca mais vou me prostituir. Então, desde esse momento que eu coloquei meus pés, eu falei para Deus, queridos, eu tomei aquela atitude, o Senhor, Ele agiu a meu favor. E o Senhor veio numa madrugada, queridos, quando eu me ajoelhei para orar. Amém? Então, eu já estava em momentos de oração, porém eu não largava o vício, eu não largava a prostituição, não largava a bebida. Mas chegou o momento que nós temos, queridos, que tomar atitude. Nós não temos só que ficar abrindo: Senhor, eu fazia isso, Senhor, me ajuda, Senhor. Eu estava ali, queridos, no fundo do poço. Eu estava até sendo ameaçada de morte. E eu estava no fundo, no fundo, no fundo do poço. Então, o Senhor, queridos, Ele fica ali. A gente pode abrir quantas vezes a gente quiser a nossa boca e pedir a ajuda de Deus. Mas se a gente não tomar uma atitude na nossa vida, queridos, não tem como. Porque não adianta, queridos, eu abri a minha boca: Senhor, me ajuda, Senhor, me tira dessa vida, Senhor, eu não aguento mais. E os demônios ficavam me maltratando, ficavam me machucando, arrancavam meu cabelo, de noite me batiam, me surravam. E, queridos, eu não aguentava mais essa vida, né? Então eu clamei várias vezes ao Senhor, porém eu não deixava o vício de lado. Mas chegou um dia, queridos, que o meu corpo não suportou mais. Era muita pressão. O que eu fiz? Eu falei para Deus que eu nunca mais eu ia fazer aquilo. Queridos, mesmo eu não estando na presença do Senhor, mas eu ouvia falar de Deus e eu tinha medo de Deus. Eu tinha medo. Então, nesse dia, a palavra do Senhor vai dizer: eu conhecendo hoje, não jureis pelo nome do Senhor, não jureis pelo céu, né? Mas eu tinha muito medo, queridos, assim, de Deus. As pessoas chegavam, tinha assim, né? Às vezes a gente tinha sempre alguma situação e chegava alguém: ai, tu jura que tu não fez isso? Tu jura por Deus que tu não fez isso? Queridos, mas eu tinha temor, eu tinha medo de jurar pelo nome do Senhor. Então, queridos, eu não jurava. Se eu jurei alguma vez na minha vida, eu não me lembro. Né? Mas quando a pessoa vinha e a pessoa já sabia que eu estava mentindo, porque eu não jurava pelo nome de Deus. Né? Na época que eu não estava na presença do Senhor. Então, nesse dia eu jurei pelo nome do Senhor. Eu falei para Deus dentro do meu banheiro. Eu falei para Deus que eu nunca mais, queridos, eu nunca mais. E eu falei para Deus: eu vou jurar pelo teu nome, porque eu sei que se eu jurar pelo teu nome, eu não vou mais poder tocar nessas coisas, que eu estava com a mão cheia de droga, eu estava com a minha geladeira cheia de bebida. E aí eu falei para Deus que eu ia, queridos, nunca mais. Eu falei para Deus que eu nunca mais ia tocar naquilo. E eu peguei, joguei dentro do vaso e dei a descarga. Amém? Então, foi desde aí, queridos, que o Senhor já estava se revelando para mim em sonhos, antes de eu fazer isso. Porém, é como eu digo, nós temos que tomar uma decisão nas nossas vidas. Nós precisamos tomar uma decisão. Amém? Precisamos tomar uma atitude. Nós precisamos dar o primeiro passo. É tipo assim: o Senhor está lá batendo na porta do nosso coração, como está lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele. Então, querido, o Senhor estava batendo na porta do meu coração. Porém, eu ainda não tinha aberto a porta do meu coração para ele. Eu abri a partir do momento que eu tomei uma atitude na minha vida. E eu disse para Deus que eu nunca mais queria aquilo na minha vida. Então, foi daí que começou a minha transformação, de dentro para fora, onde o Espírito Santo de Deus foi trabalhando, queridos. Ele foi fazendo uma obra muito grande na minha vida. O Senhor entrou na minha família, entrou na minha casa. O Senhor levou, queridos, o meu esposo para a presença dele em menos de um ano, queridos. Eu fui no mês de março para abril. Eu fui no mês de abril. Né? De março eu já estava, no final de fevereiro eu já estava buscando a presença do Senhor dentro de casa. Mas quando foi no mês de abril que eu comecei a visitar ministério. E aí quando foi abril, maio, junho, julho e agosto, meu esposo se converteu. O Senhor Jesus
né, alcançou o meu esposo. Então, quando foi antes do meu esposo ir para a presença do Senhor, eu fui batizada, né? Fui batizada nas águas. Assim que eu fui me congregar, eu já fui batizada nas águas. Com poucos dias eu fui batizada no Espírito Santo de Deus. E com mais uns poucos dias, depois de um propósito, eu buscando muito pela minha vida espiritual, buscava muito, queridos, pela minha vida, não pedia nada material de Deus, só minha vida espiritual. E eu fui batizada em línguas dentro de casa, dentro do meu quarto. E aí o meu esposo também veio, se batizou nas águas. E no mesmo ano, meu esposo, né, se converteu, se batizou nas águas. E no mesmo ano, no mês de dezembro, nós casamos, para a honra e glória do nosso Senhor. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fez isso em menos de um ano, queridos. Ele entrou e transformou o cenário da minha vida. Amém? Então, queridos, aqui nós vemos na palavra do nosso Senhor, né, que o Senhor, ele conhece o nosso coração. O Senhor, ele conhece a nossa vida. Amém? Então, vamos continuar a palavra do nosso Senhor, que diz assim: deixai-os sozinhos, eles são cegos, condutores de cegos. Amém? E se um cego conduzir outro cego, ambos cairão na cova. É por isso que nós temos que ter o discernimento e a sabedoria, né? Eu não posso, queridos, estar totalmente com os meus olhos fixados. Eu não posso nem olhar para o homem, queridos, assim, de uma forma que eu coloco Deus abaixo dele e ele acima de Deus. Porque a palavra vai dizer que um cego não pode guiar outro cego. Se eu me espelhar numa pessoa que é cheia de falha, cheia de erro, queridos, o que vai acontecer comigo, né? Eu vou para onde, né? Eu vou para a cova junto com ele, tá bem? Porque eu não vou estar seguindo a palavra do Senhor, eu não vou estar seguindo o nosso Deus. Então Pedro respondeu e disse: declara-nos esta parábola. E Jesus disse: estáis vós também ainda sem compreender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca vai para o ventre e é lançado fora? Mas essas coisas saem da boca, mas essas coisas que saem da boca vêm do coração. E elas contaminam o homem, porque é o que vai sair da nossa boca, queridos, que vai contaminar a pessoa. A nossa boca, ela não pode jorrar dois tipos de água. Amém? Ou ela jorra uma água doce, ou ela jorra uma água amarga. Ou ela lança uma bênção, ou ela lança uma maldição, né? Então, eu tenho, assim, recebido do Espírito Santo de Deus. Ele tem trazido sobre a minha vida essa pessoa, né? Que um dia, lá atrás, ela falou isso. Então, o reino espiritual, ele pega a palavra, queridos, né? Então, chega um momento que ali Satanás, ele vai usar aquilo contra as nossas vidas. Mas o Senhor, ele é maior, Deus, ele é tão bom, ele é tão maravilhoso, queridos, ele é tão misericordioso. É por isso que nós temos que estar buscando, é por isso que diante das lutas, das adversidades, nós temos que estar de pé, buscando o nosso Senhor, nós não podemos olhar para trás, porque é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos livra, queridos, em nome de Jesus. Porque do coração procedem os maus pensamentos, olha só, assassinatos, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não contaminam o homem. Olha a doutrina deles, né? A fé da mulher cananeia. E partindo Jesus dali, foi para as regiões de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, vindo daquelas regiões, gritou para ele, dizendo: tenha misericórdia de mim, ó Senhor, filho de Davi. Minha filha está severamente atormentada por um demônio. Mas ele não lhe respondeu uma palavra. E vindo a ele os seus discípulos, pediram-lhe, dizendo: manda embora, porque está gritando atrás de nós. Mas ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela e, adorando, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. E ela disse: verdade, Senhor. Ainda assim, os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, dos seus senhores. Então, respondendo Jesus, disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isto assim como tu desejas. E sua filha ficou sã naquela mesma hora. Amém? Então, eu vejo aqui, queridos, essa palavra também
dentro do testemunho que eu falei para você da minha vida, que eu tomei uma atitude quando eu falei para o Senhor, né? Chega, Senhor, não aguento mais, eu vou parar. Então eu parei, eu disse para Deus que eu não ia mais fazer, eu não fiz mais, para a glória do Senhor, Ele me libertou. Essa mulher, ela foi até Jesus Cristo, queridos. Ela não fazia parte do povo de Deus, né? Ela não fazia parte daquele povo que Jesus tinha vindo para eles. Ela saiu da casa dela e a filha dela estava ali atormentada, né? A filha dela estava ali endemoniada. Então, queridos, ela estava sendo ali atormentada por um demônio. Então, aquela mulher, queridos, ela saiu em direção ao Senhor Jesus. Ela tomou uma atitude. Ela se esforçou. Ela não só se esforçou, como ela não desistiu. Ela perseverou. Porque quando ela chegou diante de Jesus, Jesus falou o que para ela? Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Né? Então veio ela e adorou o Senhor Jesus. E ela disse, Senhor, socorre-me. Então veio ela e aí ela pediu socorro do Senhor e ele respondeu, não é bom tomar, né, o pão dos filhos e lançá-los aos cães. E ela disse, verdade, Senhor, assim os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus respondeu e disse, ó mulher, grande é a tua fé. E a filha dela foi curada, foi sã, queridos. Então aquela mulher, ela não só ficou esperando, né? Ela era até uma pessoa ali, um povo desprezado. Mas ela ali, ela enfrentou barreiras, ela enfrentou as adversidades, ela enfrentou aquelas pessoas que eram contra ela, né? Então ela se colocou diante do Senhor Jesus, ela conseguiu chegar ao Senhor Jesus e pedir socorro dele. E assim, queridos, ela creu que a filha dela poderia ser liberta. Assim foi eu também, queridos. Eu tomei atitude e você também pode tomar atitude. Não basta somente abrirmos a nossa boca e dizer, Senhor, Senhor me dá, Senhor me cura, Senhor me liberta. Nós precisamos tomar atitude. Precisamos chamar a atenção de Deus. Olha aquela mulher do fluxo de sangue, a atitude que aquela mulher teve. Aquela mulher foi se rastejando até Jesus, enfrentou aquela multidão, quebrou ali barreiras, né? Enfrentou a adversidade também. Olha só Zaqueu, queridos. Zaqueu chamou a atenção de Jesus. Ele não estava nem ali, queridos, para aquela multidão. Ele não estava. Ele olhou de longe, viu aquela multidão ali rodeando Jesus, em cima de Jesus Cristo. E ele olhou para frente, viu aquela árvore. Ele pensou, né, que como ele era um homem de pequena estatura, ele pegou, queridos, e correu adiante daquelas pessoas, adiante de Jesus Cristo. Quando Jesus chegou lá, Jesus olhou para cima e pediu para ele descer, porque convinha do Senhor Jesus pousar na casa dele. E veio ali a salvação na vida dele, que eles eu me vejo também em Zaqueu. Foi uma transformação ali, muito transformadora de imediato, queridos, porque de imediato ele falou assim que ele ia restituir tudo que ele tinha tirado das pessoas, queridos. Em nome de Jesus, então, Zaqueu, ele recebeu verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo na vida, não somente na casa dele, mas aqui nessa casa aqui, que é o nosso coração, que é aqui que ele tem que entrar primeiro, queridos, amém? Em nome de Jesus. E aqui, partindo Jesus dali, aproximou-se do mar da Galileia, e subindo ao monte, sentou-se ali. E grandes multidões vieram a ele, trazendo aqueles que eram coxos, cegos, mudos, aleijados e muitos outros, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os curou. Do modo que a multidão se maravilhou ao ver os mudos falando, os aleijados curados, os coxos andando e os cegos vendo, e glorificaram ao Deus de Israel. A alimentação dos 4.000, Marcos capítulo 8 também está lá. Então Jesus, chamando seus discípulos, disse, eu tenho compaixão da multidão, porque eles continuam comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Eu não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleçam no caminho. Olha só o amor do Senhor Jesus, né, queridos? A preocupação.
de Jesus Cristo com aquelas pessoas. Por quê, queridos, que Jesus ele não permite que a gente venha sofrer ali as consequências que nós estamos ali buscando. Jesus estava vendo o esforço daquelas pessoas. Aquelas pessoas já estavam há 3 dias com Jesus sem comer nada, né? Já estavam em jejum, ouvindo, sendo curadas, sendo libertas. E Jesus ali, ele olhou para aquelas pessoas e falou: não posso despedir elas assim. Elas estavam me buscando, elas estavam ali ouvindo, elas estavam me ouvindo, estavam sentadas, estavam atentas. Então, queridos, Jesus, olha só o que ele faz quando nós buscamos a presença dele, né? Quando nós nos colocamos à disposição do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele proveu na vida daquelas pessoas, não foi? Então, aqui, olha só. E eu tenho compaixão da multidão, Jesus falando, porque eles continuam comigo há 3 dias e não têm o que comer. Eu não quero despedi-los em jejum para que não desfaleçam no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: de onde encontraremos aqui no deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? E Jesus disse-lhes: quantos pães vocês têm? E eles disseram: 7, e alguns pequenos peixes. E ele ordenou à multidão para que se assentasse no chão. E ele, tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, e os seus discípulos à multidão. E todos eles comeram e se satisfizeram, aliás, e juntaram as sobras de pedaços e encheram 7 cestos. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além das mulheres e crianças. E despedindo a multidão, tomou o barco e foi para a região de Magdala. Capítulo 16. O pedido por um sinal, que está em Marcos e em Lucas também. Vieram também os fariseus com os saduceus para o tentarem. Olha só, queridos, quando eu falei lá no início, né? Aquelas pessoas sempre estavam perseguindo nosso Senhor Jesus Cristo. Para onde eles iam, né, eles estavam ali em perseguição ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o nosso Senhor estava ali, queridos, com um propósito, com um chamado, né, o Senhor Deus enviou ele para fazer pelas nossas vidas, queridos, uma obra muito grande, pela minha e pela tua vida. Mas ali, aquelas pessoas, elas não estavam sendo ali, queridos, gratas, vamos dizer assim, gratas a ele. Elas estavam ali, era sendo, queridos, usadas pelo inimigo para tentar o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Para ficar ali aperreando ele, para ficar ali criticando, apontando, apedrejando ele com palavras, né? Eles estavam ali, queridos, como diz aqui, eles estavam ali apontando, né, o nosso Senhor Jesus Cristo, estavam ali querendo acusá-lo, querendo pegar eles em alguma falha. Assim é o adversário das nossas almas. Às vezes eles vão usar mesmo, o inimigo ele vai usar pessoas, principalmente pessoas que não são libertas, pessoas que estão aí, como diz a nossa missionária lá na igreja, pessoas que estão aí toda curubenta, né? Pessoas que estão perebenta, estão aí com o coração cheio de lepra, que nem Naamã, né, estão leprosas, cheias de mágoa dentro de si, cheio de inveja, cheio de raiva, cheio de ira. Então, vai ser essas pessoas que Satanás ele vai ali tentar para querer nos atacar. Não vê como por um momento, né? Olha só, Jesus andou com Judas Iscariotes. Então, nós vamos também andar com pessoas assim. Porém, Jesus ele já sabia muito bem quem era, que estava por trás de Judas Iscariotes, né? Então, o Senhor ele vai nos dar, sim, o discernimento. O Senhor ele vai nos alertar de alguma forma, queridos. O Senhor ele vai nos alertar quando nós temos intimidade com o nosso Senhor. Ele nos alerta, sim, queridos, para que nós venhamos ficar em vigilância. Não somente em vigilância, mas para que a gente venha também estar orando. Amém? O Senhor, às vezes, ele vai nos direcionar a orar pela vida dessa pessoa. Amém? Em nome de Jesus. Vieram também os fariseus com os saduceus para tentar o Senhor Jesus. Pediram que lhe mostrasse algum sinal do céu, mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã haverá tempo ruim, hoje, pois o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, poder discernir a face do céu, mas não poder discernir os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera procura um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas.
E ele, o deixando, partiu. O fermento dos fariseus e saduceus, que está em Marcos 8. E passando, está lá no capítulo também, no capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Lá para frente a gente vai ler novamente. Amém? E passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de levar pão. Então Jesus disse-lhe: Cuidai-vos e guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: É porque nós não trouxemos pão. Eles achavam, né? Quando Jesus percebeu isso, disse: Ó, pequena fé, por que arrazoais entre vós por não terdes trazido pão? Jesus não estava nem falando disso com eles, né? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães e dos 5.000, e de quantos cestos recolheste? Nem dos 7 pães e dos 4.000, e de quantos cestos recolheste? Como não compreendeste que eu não vos falei a respeito do pão, mas que tivessem cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus? Jesus fez uma pergunta para eles. Então compreenderam de que não dissera de que se guardassem do fermento do pão, então compreenderam de que não dissera, ele não dizia, né? Dizia que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Declaração de Pedro sobre Jesus. Vindo Jesus às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizeis os homens que eu, o Filho do Homem, sou? E eles disseram: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: Mas vós, quem vos dizei que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Abençoado és tu, Simão Bar-Jonas, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas o meu Pai que está no céu. Pedro tinha acabado de receber uma revelação do nosso Deus. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno, glória a Deus, não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino do céu. E tudo quanto tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo quanto tu desligares na terra será desligado no céu. Então ele ordenou aos seus discípulos que não contassem a nenhum homem que ele era Jesus, o Cristo. Glória a Deus. Jesus anuncia sua morte e ressurreição. Glória a Deus, que está lá em Marcos e em Lucas também. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e escribas ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ao terceiro dia. E Pedro, tomando, começou a repreendê-lo, dizendo: Longe de ti, Senhor, isso não será para ti. Mas ele, virando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, tu és uma ofensa a mim, porque não tens gosto das coisas que são de Deus, mas das que são dos homens. Olha só, queridos, há pouco tempo atrás a gente leu que Jesus, ele perguntou, né? Mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhes: Abençoado és tu, Jonas, Simão Bar-Jonas, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas o meu Pai que está no céu. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino do céu. E tudo quanto tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo quanto desligares na terra será desligado no céu. E logo em seguida, Satanás tentou o coração de Pedro, né, para atacar o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha só, queridos, né? Então, o Senhor Jesus, ele vai se virar para Pedro e vai dizer: para trás de mim. Ele não diz para trás de mim, Pedro. Ele diz: para trás de mim, Satanás. Tu és uma ofensa a mim, porque não tens gosto das coisas que são de Deus, mas das que são dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: Se algum homem quiser vir a mim, após mim,
Olha só, queridos. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que vantagem tem o homem em ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Em verdade eu vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Amém? Então, olha só, né, queridos, aqui nós aprendemos com o Senhor Jesus Cristo que sim, nós temos que estar vigilantes, né? Pedro estava ali perto de Jesus Cristo, e Satanás tentou o coração dele. Amém? Então, também estava ali Judas Iscariotes, andando com Jesus o tempo todo, né? Até aquele momento de se cumprir a palavra do Senhor, onde Jesus ele foi entregue. Mas olha o que aconteceu com Judas Iscariotes depois, né? Porque ele traiu o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos sim, porque a palavra do Senhor vai dizer também, queridos, que há o joio e há o trigo, né? Que há os lobos e há os cordeiros, as ovelhas, né? Então, nós temos, queridos, que ter muita vigilância nas nossas vidas, com quem nós conversamos, com quem nós falamos da nossa vida, que não é bom a gente falar, queridos, da nossa vida, né? É algo também que o Senhor esses dias tem falado, eu tenho ouvido pregações, eu tenho ouvido tudo isso que o Senhor ele já tinha me falado, queridos. Eu não consigo, queridos, assim, pegar e abrir a minha vida para as pessoas, para estar abrindo minha vida para qualquer pessoa, queridos, para estar falando da minha vida para qualquer pessoa, principalmente quando é algo muito íntimo, quando é algo muito particular. Nós precisamos ter muita vigilância, né? Eu já vi, queridos, um dia eu contei, queridos, algo bem pessoal da minha vida para algumas pessoas, mas bem lá no início, né? Eu confiava nessas pessoas, eu achava assim que aquelas pessoas eram muito santas, que aquelas pessoas ali, olha, uma mulher de Deus, olha, ela ora muito, ela busca muito, né? É uma mulher que tem muita, eu não estava ali buscando ainda a presença do Senhor, então eu não entendia muita coisa. E aí eu fui, conversei, lancei muitas coisas para aquelas pessoas. E quando passou-se um tempo, eu mesma ouvi, queridos, aquelas pessoas falando de outra pessoa, de um assunto pessoal dentro da igreja. Então, quando eu vi aquilo, queridos, eu fiquei com receio. Eu falei as minhas coisas para aquelas pessoas. Então, sabe lá se elas não falaram, para quem que elas não falaram, né? Para onde foi que o assunto que eu falei para elas não foi parar. Então, desde aí, queridos, eu fui aprendendo a ficar com a minha orelhinha aqui, né, com a pulguinha atrás da orelha, e aí então eu fui, queridos, ali deixando. Infelizmente, a gente deixa de confiar nessas pessoas, né? A gente deixa de confiar e deixa também de contar, porque se a fulana tá falando lá, foi visitar outra fulana na casa dela, aí viu ali a situação acontecendo e saiu espalhando para a igreja, queridos. Então, eu preciso ter vigilância com essa pessoa. Por que eu vou ficar contando o que eu estou passando para aquela pessoa? Então, foi aí, queridos, que eu fui começando a aprender, né? Mas eu ainda fui aprendendo assim, eu ainda estou aprendendo na realidade, queridos, porque às vezes a gente se empolga tanto com algo que a gente acaba compartilhando. Quando a gente vai compartilhar é com a pessoa errada, que a gente já compartilhou, agora já era, a boca já foi aberta, as palavras já foram lançadas, né? Então, só o Senhor para nos guardar, para nos dar discernimento, para abrir a nossa visão espiritual, os nossos ouvidos espirituais, queridos. Amém? Então, quando eu ouvi aquilo, eu fiquei assim, meu Deus, né? E aí, a gente vai aprendendo, né? A gente vai conhecendo as pessoas pelos seus frutos. A gente vai conhecendo a pessoa pelo fruto que ela dá. Amém? Então, eu tenho parado mais com isso, de estar compartilhando muito, assim, coisas muito particulares, né? Com outras pessoas, principalmente com pessoas que a gente ainda não conhece direito, principalmente com pessoas que a gente até conhece, porque muitas das vezes, querida, a gente conhece até pessoas de perto mesmo, da nossa família, parentela também,
Então, que eu tenho evitado também, queridos, porque nem todo mundo, como eu disse, está do nosso lado para querer o nosso bem, estão para nos apontar, estão para nos julgar, estão para dizer que nada vai dar certo para a gente, estão para dizer que não é Deus que fala com a gente, estão para dizer que não é Deus que faz isso, que não foi Deus que fez isso, que não foi Deus que falou aquilo. Eu sei porque eu já passei por isso, queridos. Amém? Então, que nós venhamos a meditar na palavra do nosso Senhor Jesus, porque quando nós buscamos o nosso Senhor Jesus Cristo, querido, ele se revela assim a nós e ele nos mostra assim, queridos. Olha só, essas pessoas estavam aqui sempre querendo atacar o nosso Senhor Jesus Cristo, sempre está ali, queridos, se levantando contra a vida dele. Com certeza, queridos, nas nossas vidas não vai ser diferente, vai ter sim. Eu estou também fazendo a leitura do livro de Atos e cada vez que a gente lê, eu já li 2, 3, 4 vezes, mas todas as vezes que a gente lê novamente, a gente medita, examina mais profundo, o Senhor ele vai nos abrindo a nossa visão espiritual, o Senhor ele vai nos ensinando mais coisas. Então, eu vejo ali na vida de Paulo que foi assim também que nem Jesus. Aqueles homens estavam ali atrás de Paulo, estavam apedrejando Paulo, estavam ali apontando Paulo porque eles tinham inveja de Paulo, eles tinham muita inveja do ministério que Deus tinha na vida dele, né? Do poder que Deus tinha derramado sobre a vida dele. Jesus não era diferente, queridos, era inveja. Aqueles saduceus, fariseus, era o próprio espírito da inveja na vida daquelas pessoas, né? O próprio Satanás na vida daquelas pessoas, ali apontando o nosso Senhor Jesus Cristo, apontando a vida de Paulo. Eu acho interessante que Paulo ele ia de cidade para cidade. E aí tem certas partes da palavra que vai dizer que eles saíam da cidade que eles estavam, onde quando eles ouviam Paulo está lá na tal cidade, está curando, está pregando sobre o Senhor Jesus Cristo, está libertando no nome de Jesus Cristo. E quando aquelas pessoas ouviam que ele estava ganhando muitas almas para o Senhor Jesus Cristo, eles iam em direção a Paulo, eles atravessavam ali atrás de Paulo, somente para ficar ali. Aí eles chegavam lá e tentavam aquelas pessoas daquela cidade, eles ficavam ali cutucando aquelas pessoas para se levantar contra a vida de Paulo, queridos. Eles ficavam ali sendo totalmente, queridos, contra, né, o que Paulo estava ensinando, que era o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava pregando sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, e eles não ficavam somente eles ali entre si, eles usavam as artimanhas deles, eles iam e atacavam, faziam outras pessoas se levantarem para atacar a vida de Paulo. E é assim que o inimigo ele age, queridos. Ele vai usar pessoas para querer nos atacar de alguma forma. É por isso que nós temos que pedir ao Senhor discernimento, queridos, de espírito, discernimento espiritual, para que nós venhamos a detectar, queridos, as artimanhas do nosso adversário, porque ele pode estar usando alguém bem de pertinho de nós, né? Ele pode estar usando alguém de longe e alguém de perto, geralmente é de perto, queridos. Amém? Em nome de Jesus, mas o nosso Deus é um Deus onisciente, onipotente, onipresente, queridos, ele está em todos os lugares. Amém? Ele ouve tudo. Tudo ele ouve, tudo ele sonda. Amém? Nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos guarda, ele nos protege, ele nos livra, queridos. Amém? Em nome de Jesus, hoje nós fizemos a leitura do capítulo 15, o capítulo 16, e em breve eu estarei novamente aqui para fazer a leitura do capítulo 17, do 18 e do 19, né? Que o 19 também é um pouco mais curto, para a glória de Deus. Logo mais nós vamos finalizar o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, e nós vamos para o Evangelho de Marcos, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus, queridos. Eu deixei um pouco mais, queridos. Em outros vídeos eu tenho falado um pouco do meu testemunho. Eu ainda não falei profundamente. Eu não falei profundamente sobre
o meu testemunho de muitas coisas que aconteceram na minha vida, bem no comecinho, de como Jesus, das outras formas que Jesus se revelou para mim, amém, de arrebatamentos também, os anjos do Senhor me levaram no céu, amém, e eu via o Senhor no trono dele, eu não via o rosto, eu via as vestes, eu via ali aquela veste muito comprida, eu via o trono. Então, queridos, sempre Jesus fazia os anjos me trazer de volta, amém. Um dia eu contarei mais profundamente esse testemunho. Eu tenho até achei uns agora anotado, que eu tinha anotado bem no início da minha caminhada. É uma experiência sobrenatural que Deus me deu, que eu fui parar embaixo da terra, ou seja, né, ali numa área de abismo, onde tinha muita prostituição, muitas pessoas usando droga, era homem com homem, mulher com mulher, e eu estava naquele lugar, e aquelas pessoas me ofereciam droga, bebida, porém eu rejeitava. Eu dizia que eu queria a minha família, que eu queria sair daquele lugar, e eu via o próprio Satanás junto com essas pessoas, queridos, bem no cantinho, era um galpão embaixo da terra, onde tinha muitas luzes, onde tinha sofás, onde as pessoas se prostituíam, e eu via o próprio Satanás, mas ele não via que eu estava ali, queridos. O Senhor, ele me fazia estar naquele lugar, porém, Satanás, ele não me via, mas eu via ele. Ele estava em forma de um homem, e ele estava diante de uma mesa que tinha pilheiras e pilheiras de dinheiro de prostituição, que ele tira das pessoas, de bebida, queridos. Amém? Então, eu achei esses dias agora umas folhas que eu escrevi, ainda não entendia bem, né? Eu escrevi ali uns versículos que Deus foi me dando, que está em Apocalipse, e tá toda a minha experiência contada lá, que eu gritei pelo arcanjo Gabriel, eu via o arcanjo Gabriel descer do céu para me salvar, e ele me levava em direção à minha família, mas antes disso, eu via um grande dragão e metade serpente no céu, que ele queria me pegar, ele queria me comer, ele queria me engolir viva, mas eu gritava, queridos, eu via era metade dragão e metade serpente, era quase do tamanho do céu, era muito enorme, e quando ele corria atrás de mim para me pegar, eu estava dentro de uma floresta, e aí eu já estou contando aqui, já vou me aprofundando, mas eu vou contar um dia bem detalhado para vocês, amém? Conforme a palavra do Senhor, que ele também foi me trazendo ali algumas palavras do livro de Apocalipse, né, que foi o capítulo 12, a mulher e o dragão. Então eu tive essa experiência, foi sobrenatural, né, onde eu vi aquele dragão, ele queria me pegar, e nessa época também eu estava passando por uma situação muito difícil com um dos meus filhos, né, todas as noites eu sonhava que um bicho queria não, ele comia o meu filho, e Deus usou um profeta nessa terra, foi muito poder de Deus, que ele disse, foi a minha libertação, junto com a libertação do meu filho, glória a Deus, e graças a Deus, queridos, nunca mais aconteceu, amém, porque o Senhor quebrou a maldição que estava sobre nós. Então, queridos, pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré, glória a Deus, eu tive essa experiência, eu tive outras experiências, como eu falei, eu fui levada ao céu, acho que umas três ou quatro vezes, bem no início também, o Senhor Jesus vinha, já tive experiência com o próprio Senhor Jesus no meu quarto, ele vinha também assim se revelando para mim. Um dia eu conto para vocês essa outra, em nome de Jesus. Foi agora recente, está com um ano que eu tive essa experiência com Deus. Eu nunca vou esquecer da data. Foi uma data que eu fiquei na minha casa, né, enquanto minha família ia ali no momento de família, eu acabei ficando em casa. Foi nessa tarde que eu tive essa experiência. Jesus entrou no meu quarto, Jesus pegou na minha mão, beijou minha mão e me levou a um lugar. Então, queridos, eu tive várias experiências com o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e eu glorifico e exalto o nome dele, porque ele, queridos, ele é o nosso Rei dos Reis, o nosso Senhor dos Senhores, amém? Então, nós temos que olhar para ele. Nós não temos, queridos, eu aprendo isso com o Senhor, que olhar para o homem. Nós não temos que olhar, o fulano fala mal de mim, o ciclano fala mal de mim, o ciclano tem inveja de mim, o ciclano... Queridos, nós vamos passar. Jesus passou.
Olha só o que eu li aqui agora, nesses 2 capítulos. Aqueles fariseus perseguiam o Senhor Jesus, perseguiam os discípulos dele. Depois que Jesus ele morreu, os discípulos se dispersaram ali, aí eles foram se esconder com medo, porque as pessoas queriam pegar eles, né? Então, Paulo também chegou esse momento que várias vezes ele vai fugir de uma cidade para outra, porque aquele povo queria pegar ele. Porque quem era aquele povo? Era um povo que estava sendo usado pelo inimigo, queria matar ele, apedrejar ele. E aí o Espírito Santo de Deus direcionava ele para uma outra cidade. O Senhor, ele sempre vai nos dar um escape, ele sempre vai nos dar uma direção. Amém? Ele não vai deixar que o inimigo das nossas almas nos consuma, porque maior é Ele nas nossas vidas. É Ele que chamou a mim, é Ele que chamou a você. Então Ele vai dar sim o discernimento, Ele vai dar sim algum tipo de escape para mim, para você. Ele vai nos mostrar sim. Ele vai dizer, filha, vigia. Ele já falou assim comigo, que ele vigia com o fulano, vigia com a ciclana. Então, queridos, o Senhor ele vai falar sim, porque Ele é o nosso Pai. E o nosso Pai, Ele é protetor sobre as nossas vidas, amém? Ele não vai querer o nosso mal, Ele vai querer o nosso bem. Nós temos sim, é necessário a perseguição, é necessário os levantes, é necessário sim, queridos. Cada pedra que a pessoa vai lançando contra as nossas vidas é um aprendizado que a gente vai adquirindo para nossas vidas. Amém? É assim que nós vamos crescendo. Enquanto as pessoas nos apontam aqui, nos apontam de lá, o Senhor ele vai nos honrando, o Senhor ele vai nos abençoando, o Senhor ele vai nos ensinando a crescer, o Senhor ele vai nos fortalecendo, vai nos renovando. Amém? Em nome de Jesus, eu deixo essa palavra abençoada para as nossas vidas nessa noite. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa. Amém? Que você venha ter uma ótima noite. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor, ela seja sempre na tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha uma boa noite. Logo, logo voltaremos com a leitura do capítulo 17, né? E o 18 e o 19. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Tenham uma boa noite.